Um dos problemas mais recorrentes para um usuário de cadeira de rodas é a dificuldade de circular em espaços públicos, calçadas desniveladas, esburacadas ou estreitas. No entanto, se o cadeirante usa carro, também passa por dificuldades. Ruas com desníveis, buracos e sem rampas de acesso tornam a experiência de uma pessoa com mobilidade reduzida extremamente desconfortável. Enfrentando esses problemas, vamos mostrar as dificuldades do cadeirante Marcos Vinícius, que sabe muito bem o que vem enfrentando na zona sul da capital. São vários problemas, né? No dia a dia, assim, nós enfrentamos muitas barreiras arquitetônicas e o pior de tudo, nem sempre, às vezes, é a parte que não está acessível do concreto. Às vezes, a gente se sentir realmente invisível aos olhos daqueles, né, que têm o poder para resolver, através também das associações que podem lutar por todos, né? Não estou falando aqui em nome de Marcos, é em nome de todos os que necessitam, não somente cadeirantes, não somente, melhor dizendo, pessoas com deficiência, mas idosos, né, grávidas, que às vezes precisam de uma rampa, de uma calçada mais baixa, de uma guia com acesso melhor. E quando a gente anda por aí, né, como a gente labuta todo dia aí no dia a dia nas ruas, a gente detecta isso, né? E às vezes até, como eu acabei de dizer, né, quem está com o poder na mão, com a caneta, com as canetas, né, de resolver, não olham, não tem esse olhar mais, né, de amor ao próximo. Uma das solicitações de Marcos é a sinalização horizontal e vertical na rodovia Josmar Pinto, às proximidades do monumento Marco Zero do Equador. Ele relata uma situação vivenciada por ele e a esposa. Estamos aqui, né, no monumento do Marco Zero, onde estava eu aqui uns 2 meses com a minha esposa para levá-la para conhecer o monumento. E diante do que aquilo que a gente viu aqui, a gente não conseguiu atravessar. Por incrível que pareça, não tem uma sinalização vertical, nem uma sinalização horizontal. Então a gente percebeu que se a gente fosse, como ele está, né, situado, instalado numa rotatória, não tem como reduzir a velocidade dos carros, né? E aí corre-se um risco, né, para a segurança de todo mundo. E nós vimos também nesse mesmo dia que nós tentamos visitar, crianças, idosos, eles conseguiam imprimindo uma alta velocidade, correndo mesmo, né? Então é essa que é a dificuldade. Marcos destaca diversas obras construídas no estado e até no Brasil e lamenta a falta de consideração de algumas pessoas para com quem mais precisa. Muitas obras, né, novas, modernas, né, aparecendo Brasil afora, mas é necessário realmente esse olhar para que todos realmente tenham esse acesso, para que todos possam visitar, para que todos possam usufruir daquele ambiente, daquele espaço, daquele restaurante, né, daquele cinema, daquele shopping, enfim, porque é só quem está realmente naquela necessidade, sentindo na pele, é que sente de verdade mesmo, não literalmente falando, o que eu estou dizendo. E eu vejo, sabe, falando de modernidade, falando de inclusão, falando da alta tecnologia, que nós precisamos nos unir. Eu acho que cada vez mais, não somente quem precisa mais, mas todos precisam ter esse olhar, principalmente um olhar cristão, para ver realmente a necessidade do próximo e se esforçar para atender, mesmo que não seja as suas necessidades. Uma das preocupações de boa parte da população é que exatamente no ponto onde nós estamos, possuímos 3 locais que foram criados para que a família possa confraternizar. Estamos aqui na Praça dos Povos da Amazônia. Daqui a pouquinho, mais um cenário vai ser inaugurado para a população. Mas ali temos o nosso monumento Marco Zero do Equador. O medo de centenas, milhares de moradores é que sem uma sinalização horizontal ou vertical, algum sinistro possa acontecer na rodovia Josmar Pinto. E a gente vê como aqui, né, que você bem falou. Nós estamos, por exemplo, na Praça dos Povos da Amazônia, logo em frente aí vai ser inaugurado o Parque do Meio do Mundo, né? E juntamente com esse belíssimo cartão postal aqui do Marco Zero. O fluxo vai aumentar de visitações de pessoas, de carros, né, de motocicletas, enfim. Então é necessário que se una, porque nós estamos aqui no meio de uma área que é gestora a prefeitura e o outro gestor é o governo do estado. Então precisa que realmente haja essa união de todos, né, juntando vereadores, deputados, para que possamos ofertar de verdade, não somente a belezura, como dizem por aqui, né, as belezas naturais, mas
o acesso de verdade àqueles que precisam. Nosso entrevistado nos mostrou como é difícil tentar atravessar a pista. E, infelizmente, ele acabou não conseguindo, desistindo de ir até o Monumento Marco Zero do Equador. Ele clama às autoridades competentes que pinturas e placas sejam aplicadas às proximidades e que, acima de tudo, condutores de veículos respeitem os que transitam com dificuldade. Precisa dessa união do Detran, junto com a CETEMAC, creio eu, para que junto com os munícipes, né, que no caso eu estou até me colocando também à disposição, para que unidos possamos ver realmente o melhor para fazer, para que seja executado mesmo com urgência, né? Porque a gente clama e de repente dizem que vai fazer e vão ficando por aí, não somente pela inauguração, mas por ter realmente os 3 pontos turísticos verdadeiramente acessíveis para aqueles que precisam.